Oi. E aí, galera, boa noite. Como que vocês estão? Tudo bom? Pedi para vocês já deixar o nome completo aí no chat, por favor, para a gente fazer chamada, tá? Só aguardar nossos colegas acabar de entrar e a gente iniciar a aula, gente. Beleza. Enquanto isso, nome completo aí no chat, por favor, todo mundo. Fernando, Sim? você viu que o Teclab voltou batendo recorde com placa de vídeo? Cara, não, essa semana eu fiquei meio desligado. O que que eles colocaram lá? Eles conseguiram utilizar, acho que um RTX 2080 e aí eles bateram o recorde de placa de vídeo com maior pontuação. Aí eles voltaram, entre aspas, com esse vídeo. Cara, são absurdos, né, cara? Eles são absurdos. Na realidade, eu não acompanho muito o trabalho deles, cara, porque é complicado. Se eu for tentar acompanhar tudo que é canal, tudo que é site, tudo que vê, é bem complicado, sabe? Eu acho bem difícil mesmo. E acaba que, assim, eu acho um pouquinho também desnecessário ficar o tempo todo ligado, mas é que esses caras lá, eu não sei o que eles aprontam, não. Eles são patrocinados, você sabe disso, Rafael? Se é patrocinado ou se é do bolso deles mesmo que eles investem? Se não me engano, o principal lá, ele trabalha para Galaxy. Ah, Aí, além disso, eles têm a galera que patrocina eles, que vai lá, que leva a fonte para testar. Pelo menos levava, né? Até que parece que deu um problema lá com o outro cara lá e acabou tendo uma briga no YouTube e eles pegou e falou assim, não, vamos sair do canal. Aí agora, recentemente, eles resolveu voltar, já voltou fazendo um recorde mundial. os caras, eu não sei se é do bolso deles ou se realmente é de patrocínio, mas eles gastam pra caramba ali, né? O gasto deles é absurdo. Eles têm só equipamento de ponta, fazem cada loucura lá que. Assim, na realidade, eu acho que é simplesmente para falar eu bati o recorde, né? Porque eu acho que chega a ser desnecessário, né? Eu acho assim, é para falar assim, voltei, né? Porque, Para dar um boom, né? aham, Porque mas necessidade mesmo, cara, é eles difícil falar, né? mostraram lá, eles estavam mostrando lá a placa de vídeo com um daqueles negócios para poder jogar nitrogênio nela para poder manter ela Poder resfriada, resfriar, né? né? Resfriamento líquido aí nesses brinquedos absurdos aí. Tem que ser, cara. Tem jeito não. Esse Gente, resfriamento assim, está doido. A minha eu não empresto para eles, não. eu vou te contar, dou 2 minutos para eles dar um jeito de fritar ela, viu? Não Os caras são duvido, não. absurdos. Gente, seguinte, vou pedir para todo mundo desligar o microfone aí, já está dando aí um pouco de microfonia aqui para mim, um pouco de áudio externo. E aí vocês ligam o microfone somente na hora que for fazer alguma pergunta, né, na hora de tirar dúvida. Estou com uma dúvida no meio da aula, não tem problema interromper, pode ligar o microfone e falar, ô Fernando, tem uma pergunta. Mas enquanto você não tiver com dúvida, por favor, microfones desligados,
para não atrapalhar aqui nem o professor e nem os coleguinhas assistirem a aula, ok? Deixa eu ver aqui. Galera, por favor, nome completo. Nem todo mundo colocou o nome completo aqui no chat. Eu preciso para fazer a chamada. Então, Fernanda, eu estou com falta, mas eu estava na aula. Então, você não colocou o nome no chat, hein? Então, fiquem duros aí. Tanto no chat quanto nas atividades que eu passo diariamente, por favor, não esqueçam de colocar um nome completo. Pessoal, semana passada fizemos aí uma atividade avaliativa. A gente já estava precisando, o conteúdo vai aos poucos acumulando, né? O que vocês acharam dessa atividade? Vocês acharam ela fácil, difícil? Bem de boa de fazer. Muito tranquilo, Wendel? Muito não, mas foi de boa de fazer. Foi tranquilo. Foi de boa. O Richard também achou tranquilo. Beleza, o seguinte, a nossa atividade nós tivemos pessoas com notas muito boas, mas nós tivemos pessoas com notas nem tão boas assim, né? Então, assim, a gente vai fazer uma correção aqui um pouquinho mais detalhada, sem excesso também, antes de continuar o conteúdo. Fernando, Sim? você vai passar a nota dessas atividades depois? Com certeza vão ser passadas. Eu estou vendo com o Sebrae como que vai ser essa questão, se eu passo ou eles passam. Eu fiz a correção hoje, as notas já estão com a nossa coordenadora pedagógica, que é a Catiele. Aí depois eu não sei se ela vai passar diretamente para vocês ou se ela quer que eu passe, eu vejo com ela. Mas creio que até semana que vem vocês já estão com as notas. Né? Fernando, Sim? a atividade passada eu não fiz não, nem assisti a aula também, eu acho. Você não fez e não assistiu a aula? Não. Faz o seguinte, meu amigo, conversa com o CRA depois, explica a sua situação, justifica lá. Aí eles vão ver o que pode ser feito para você, tá bom? Beleza, coronavírus. Você pegou o corona, rapaz? Não, eu não. Acho que eu sou sintomático, mas galerinha que trabalhou comigo pegou. Ei, credo. Credo, não é bom nem pensar. Mas vamos lá então, gente. Vamos fazer uma correção aqui dessa atividade, uma correção bacana aqui, que dá para a gente aprender um pouco mais além de corrigir. Né? A questão das provas em si, depois é quando a gente voltar da pandemia, aí sim eu entrego ela para vocês, né? Com a correção, falando que está certo, que está errado, que se alguém tiver algum questionamento, posteriormente pode ser feito também, tá bom? Então não precisem se preocupar não. Bora lá, primeira pergunta aqui, uma pergunta ao mesmo tempo fácil e difícil, porque é uma pergunta muito direta. Explique o que é a frequência de um processador. Quem vai compartilhar com a gente aí o que colocou na resposta? A velocidade de processamento das tarefas que ele consegue. Velocidade de processamento das tarefas. O que mais, gente? Quem mais? Habilita? É o que define o tanto de tarefa que ele consegue fazer ao mesmo tempo sem ele pesar ou alguma coisa do tipo? Parcialmente isso, com certeza o processamento também ajuda nisso. Quem mais? É o que define o poder de processamento dele. Poder de processamento. Quem mais? Vamos lá. Quero que todo mundo participe dessa aula de hoje. É importante, hein, gente? É a frequência em que cada núcleo pode efetuar contas. Sim, essa já ficou mais próximo do ideal em relação à teoria. Ficou muito, muito bem explicada a parte teórica aí, Rafael, da sua. Alguém mais, pessoal? Bom, eu vou fingir que todo mundo já deu a sua opinião, que não aconteceu, eu vou continuar aqui. Mas vocês, por favor, tratem de participar, hein, gente? Tem gente aí que está caladinha aí. Não é possível. Vamos lá. Pessoal, frequência de processamento. A frequência, ela é definida em velocidade. Atualmente a gente vê as frequências em gigahertz, né? Não existe mais frequência em megahertz, apesar que já existiu em processadores mais antigos. E é justamente a frequência que o nosso processador consegue fazer cálculos, né? Que ele consegue aí executar o processamento dos dados. Então, o que acontece? Essa frequência, quanto maior ela for, maior, digamos que é o poder de fogo, né? O poder de processamento de cada núcleo. Essa frequência, pessoal, ela é medida por núcleo. Vamos colocar que eu tenho um processador com a frequência de 3.0.
é 3.0 cada núcleo. Se ele tiver 2 núcleos, ele vai trabalhar 6.0. Se ele tiver 4 núcleos, ele vai trabalhar então a 12.0. E assim por diante. Cada núcleo vai ter essa frequência de 3.0. Uma outra coisa bastante importante frisar, que por outras atividades que eu passei aí, e durante a aula eu acho que pode ter ficado aí dúvidas, é a diferença entre um núcleo físico, né, e um núcleo lógico. Pessoal, o núcleo físico ele realmente existe no processador, ele está ali no processador. Ele é físico, ele existe. Né? Digamos que ele é palpável, vamos assim dizer. Claro que ninguém vai chegar o dedão lá no processador e vai encostar em um núcleo, né? Não é assim. Mas ele existe. Então, esse núcleo é físico. O núcleo lógico, ele não existe fisicamente falando no processador, mas o processador consegue simular como se tivesse um núcleo a mais. Né? Aí é onde você vê lá um processador falando 2 núcleos e 4 threads. Ou thread. O que isso significa para mim? Significa que 2 núcleos dele são físicos, mas que ele consegue trabalhar como se tivesse 4, ou seja, são 2 físicos e mais 2 núcleos simulados. Isso ficou claro para todo mundo, pessoal? Ficou. Ok. A gente vai ter mais aulas sobre processador. A gente já teve uma aula aí sobre processadores da Intel. E, para a alegria do Rafael Borges, a gente vai ter uma aula também, posteriormente, sobre os processadores da AMD. Tá? Não vou voltar, então, mais aí nessa questão desse conceito Opa, aí eu básico. também gosto. Você também também gosta, AMD. Wendel? É AMD também o meu. Essa galera do AMD, eles são fanáticos. Eles não aceitam colocar Intel nas máquinas deles de jeito nenhum. Ô, Fernando, não é que eu não aceite colocar um Intel aqui no lugar do meu AMD, mas é aquele negócio. Vamos comparar preço com qualidade. A Intel tem um preço muito maior, muito mais excessivo, e hoje a qualidade dos AMDs estão superando os Intel exatamente por conta do preço. Tem uma qualidade muito boa. Eu concordo com você que a qualidade dos AMD já foi uma... Teve uma época que a qualidade estava inferior. A verdade é essa. Mas eu fico assim absurdado o quanto a AMD de 10 anos para cá conseguiu evoluir, trombar de frente aí com a Intel. E em alguns casos, né, alguns comparativos, a gente vê que processadores similares conseguem ter até um desempenho maior, justamente diante disso que você falou, Rafael, a um custo menor. Então, assim, é importante quando a gente vai montar um computador olhar esse tipo de quesito também. Né? Você tem algum ponto negativo do AMD para apontar para a gente, Rafael? Até agora, o único ponto negativo é a incompatibilidade com alguns programas. Somente. Até hoje eu só tive uma incompatibilidade e eu estou chateado com isso, que é com o Need for Speed Heat. Um Justamente. jogo novo, entre aspas, só que não é por causa do jogo, é por causa do crack do jogo. Que eles não conseguiram fazer um crack que funcionasse em alguns AMDs. Em alguns AMD. É um dos motivos pelo qual, para os meus clientes, Rafael, eu acabo ainda indicando e ainda fazendo propaganda para Intel. Porque existem alguns programas que vão sim dar incompatibilidade. Essa mesma questão de game, teve uma vez que eu montei um computador, foi inclusive para o meu irmão. E, cara, o computador era tipo 3 vezes mais do que o jogo que ele queria. E ele não conseguia rodar o jogo, não conseguia. Dava erro de todas as maneiras possíveis. Até um jogo famoso aí de mundo aberto, eu não lembro como é que é, League of Legends, se não me engano. Acho que é isso, né? LoL que eles falam, né? LOL. Isso, Roda tem uma carroça. Esse LoL aí que o povo gosta até de apelidar de LoLzinho, gente. LoLzinho, fala sério, né? Eu não gosto disso não, pelo amor de Deus. É aquele caso, Fernando. É 2 tipos de pessoa. Ou tu odeia ou tu ama. Ou tu odeia ou tu ama. Então, eu tenho Ou terceiro você caso de odeia, pessoa. ou Eu você tenho odeia e Joga vai amar. demais. O terceiro caso é igual eu, sequer quis conhecer. Mas aí o que acontece? Eu montei essa máquina, uma máquina top. O processador, ele tinha 4 núcleos, se não me engano, era isso mesmo, 4 núcleos com frequência base de 2.93 GHz. Né, uma frequência boa. Coloquei lá 8 GB de memória e uma placa de vídeo DDR4, se não me engano, de 2 GB também.
Então era uma máquina legal. Isso tem um tempo já, uma versão mais antiga desse Low aí, acho que tem uns 6, 7 anos. E tudo que eu fiz não rodou. Eu baixava o jogo, dava a tela inicial do jogo, mas na hora de rodar o jogo em si dava problema. E então, depois de muito ver, de muito pensar, eu andei pesquisando na internet, mais pessoas com o mesmo modelo de processador tinham tido o mesmo problema. Então, o que acontece? Por que eu ainda indico a Intel? Nesse ponto, eu ainda acho ela um pouco mais confiável. A chance de um cliente que você monta uma máquina, instalar algum programa que vai dar incompatibilidade, é muito pequena, ela é quase inexistente. Só que é como eu já falei para vocês. E se você der o azar de ser aquele 1 em 1 milhão, que o primeiro programa que o cliente vai instalar que ele precisa não roda, a culpa é de quem? Do técnico. A culpa é do técnico. Então, assim, é o motivo pelo qual eu tento para os meus clientes indicar aquilo que eu sei que tem maior compatibilidade, que tem menor chance de dar problema. Porque a maioria dos clientes não são compreensivos. Alguns até se fazem de compreensivos na hora de fechar o negócio, na hora que você explica, é mais em conta, mas pode muito dificilmente acontecer isso e aquilo. Você explica, ele vai ser super compreensivo, porque está economizando em 300, 400 reais. Primeiro problema que tiver, vocês vão ver se ele vai ser compreensivo. Ele não vai estar nem aí para vocês, né? Então, nesse ponto aí, eu ainda vou um pouco para o lado da Intel. Da mesma forma que quando eu vou indicar algum programa para cliente, eu tento indicar softwares aí que dê menos problema de compatibilidade, que seja mais fácil de estar usando, né? A não ser que o cliente fale, eu quero Photoshop versão tal, beleza, tá aqui, instalei o que você me pediu. Agora, se o cliente virar para você e falar assim, eu queria um programinha para me fazer umas edições de imagem de vez em quando, mas para brincar mesmo, meu menino mexer, vocês vão indicar um Photoshop? Não. Não tem condição. Ele vai pegar, o menino dele vai pegar, não vai entender bolhufas, não vai assistir um tutorial, porque às vezes a pessoa não tem nem conhecimento de saber que pegando o tutorial ela vai aprender, né? Ou pega um tutorial e tem dificuldade. E a culpa é do técnico, que arrumou um programa que é impossível de usar. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação muito grande, gente, na hora de indicar algo para o cliente. A gente tem que avaliar algo muito grande mesmo. Tive até um cliente hoje, inclusive, que ele me ligou, ele é professor também. Ele falou, Fernando, eu tô com uma máquina aqui, eu preciso que ative o crack aqui, que tá dando problema. Eu falei, beleza, vou ir amanhã, não tem, tranquilo de resolver. E eu quero também dar um jeito aí de melhorar, porque eu tô mexendo com Power, acho que é Power BI que ele falou, e eu preciso aí de passar para pelo menos uns 28 GB de memória, eu tenho só 5 GB. Eu não falei de cara para ele que não vai ter como, mas eu sei que a máquina dele é uma máquina aí, que é DDR2 a memória, falei para ele que eu vou lá amanhã avaliar, mas impossível instalar o que o cliente quer, né? Então, assim, a gente tem que tomar todo o cuidado. Eu poderia falar, não, a gente vai pegar aí, vai resolver a sua máquina aí, melhora ela. Só que se eu já falo isso de cara para o cliente, ele já vai ficar com uma expectativa alta de que amanhã você vai chegar lá e vai resolver o problema dele. E quando você chega e não resolve, ele acaba ficando decepcionado e alguns acabam entendendo que o técnico não é bom. E não é assim, né, gente? Às vezes você está limitado pelo hardware, não tem o que fazer. Como que eu vou arrumar 28 GB de memória DDR2? Qual placa que tem uma quantidade dessa de entrada? 14 entradas para me arrumar memória de 2 GB? Não tem como, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí nas nossas indicações, nas nossas decisões na hora do atendimento ao cliente, tá? Vamos lá, próxima questão aqui. Pessoal, essa questão aqui, por favor, atenção, porque teve gente que errou e eu tenho certeza que é porque não leu, porque essa questão é fácil. A gente bateu muito nessa tecla aqui quando a gente foi fazer aí as aulas, a gente fez atividade falando sobre coisas semelhantes. Vamos lá. Joãozinho foi a uma loja de informática para comprar uma memória para o seu computador. Ao chegar na loja, o vendedor perguntou se ele queria memória DDR2 ou DDR3. Porém, Joãozinho não sabe a diferença entre uma e outra. Explique para Joãozinho a diferença entre elas e aponte qual tem o melhor desempenho. Vamos lá, galera. O que vocês responderam nessa questão? Quem não falou na última questão, começa respondendo agora, por favor. Pai, eu coloquei que, tipo assim, é da DDR2 para DDR3, como se diz, ela tem o processamento dela duplo ou triplo. Então, aqui que é melhor, com certeza, a DDR3, né?
Mas isso também vai depender do computador que o Joãozinho vai usar, né? A placa dele, né? Isso, depende da placa dele. Quem mais pode compartilhar com a gente o conhecimento? Uma placa que tem só entrada DDR2, por exemplo, ela não consegue se encaixar uma placa DDR3, porque até o encaixe dela é diferente. Muito bem colocado. E mesmo se não encaixasse, ela não ia ler, porque o sistema dela é diferente também, né? O sistema, com certeza, ela não vai conseguir fazer a leitura. Alguém mais aí? DDR3 tem uma frequência maior do que a DDR2. Com certeza, uma frequência maior de transmissão de dados. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui deixa bem claro, ó. Explique para Joãozinho a diferença entre elas e aponte qual tem o melhor desempenho. Aqui vocês poderiam fazer a explicação técnica da questão, que eu aceitaria. Ó, Joãozinho, a memória do DDR2 ela é uma memória um pouco mais antiga, ela tem uma frequência de transmissão de dados menor, então ela vai ser um pouco mais lenta, além dela ter um tamanho menor, o máximo que ela chega é a 2 GB. A memória DDR3, além de ter um tamanho maior, ela pode ter um tamanho maior para armazenar os dados temporariamente, né? Ela tem uma frequência maior de transmissão de dados, ela transmite mais durante o mesmo tempo. Então, é uma memória melhor. Essa é a diferença. A DDR3 vai ser com certeza melhor, viu, Joãozinho, nessa questão. Explicação um pouco mais técnica. Ou você poderia até fazer uma explicação, porque ele é um cliente, né? A gente tem que pensar em, às vezes, passar esse conhecimento técnico de maneira que o cliente entenda. Joãozinho, ó, a memória DDR2 ela é um modelo um pouco mais antigo e ela vai te dar uma velocidade menor. A DDR3 é um modelo mais novo, tem uma tecnologia melhor, então ela consegue ser mais rápida. Pronto, você tinha acertado a questão dessa maneira. Então, bem tranquilo. Agora eu vou perguntar um negócio para vocês. Gente, peraí. Nós falamos em frequência de transmissão de dados, isso é importante para a memória ser boa, mas nós temos memória de 2 GB, 3 GB, 4 GB de tamanho. Qual que é a diferença entre a frequência de transmissão de dados e entre esse tamanho que a gente fala dessa memória? O que é isso? Credo, eu escutei até os grilinhos aqui agora. Véio. A frequência de transmissão é a velocidade, né, que ele transmite os dados. Eu acho que o tamanho do giga é referente ao tanto de coisa que você pode manter aberta no computador, alguns aplicativos, alguns programas. Boa, muito boa, perfeito a sua explicação. Veja bem, a frequência de transmissão de dados, pessoal, está ligada diretamente à quantidade de coisas que ela consegue transmitir, que ela consegue transferir entre a comunicação entre memória e processador. Né? Ou seja, a cada pulso, uma memória DDR2 ela pode transmitir até 800. Né? Uma DDR3 vai transmitir até 1080, 1333, ela transmite mais. Transmissão é a quantidade de dados que trafega. Vamos comparar isso com uma pista de uma rodovia. Vamos dizer que nós temos uma rodovia onde passa vários carros e ao lado dessa rodovia eu tenho um estacionamento imenso. A frequência ela é diretamente ligada à quantidade de carros que vai passar, ou seja, a quantidade de dados que está passando na memória, a quantidade de carros que passa na pista. O tamanho, 2 GB, 4, 8 GB, é a quantidade que fica armazenada, ou seja, a quantidade de carros que ficaria nesse estacionamento ao lado da rodovia. Trazendo para o computador, é a quantidade de programas que estão armazenados temporariamente na minha memória, a quantidade de arquivos. Como a gente viu e foi muito claro aí durante as aulas, a nossa memória ela é responsável por armazenar temporariamente os dados. Né? Esses dados ficam armazenados lá. Então, programas que você está utilizando, arquivos todos estão ali, sistema operacional está ali na memória. E tem a transmissão, que é a velocidade que esses dados chegam para ficar na memória e que a memória envia esses dados para o processador quando o processador pede esse dado para fazer algum cálculo, né? Para fazer aí o trabalho dele. Então, quanto maior a memória, maior vai ser a quantidade que vai ficar armazenado. Eu posso abrir mais programas, mais arquivos, sem o meu computador travar, né? Dar os lag, dar a tela azul. Já a transmissão é a frequência que vai ter de dados. Então, às vezes, você vai abrir programas mais rápidos, né, dependendo da frequência,
Então, assim, essa é a diferença. Ficou claro para todo mundo essa questão? Ficou. Ficou nenhuma dúvida? Importante também, gente. Conceito Claro. básico, mas conceito que a gente tem que levar isso aqui pro resto da vida. Fernando, Sim? qual que é o tamanho máximo que atinge cada chip de memória, de uma memória? Quanto que cada chip consegue atingir? Vai Isso. depender primeiro se é DDR1, 2 ou 3, ou 4, né, no caso. E a gente tem que pegar a ficha técnica para ver. Se eu não estiver muito enganado, Rafael, eu já vi algumas fichas técnicas. Como eu te falei, eu não sou aquele cara que fica ali o tempo todo vê um teste e tal, né? Eu já vi que você gosta e isso é muito bacana. Acaba que você tem a maioria das coisas que você vê de cabeça porque você vê muito conteúdo sobre isso, né? Eu sou aquele cara que eu sou mais aficionado ali nas fichas. Eu gosto de ficha técnica, eu gosto de ver, sabe? Então a gente teria que pesquisar. Vamos ver se a gente consegue até achar aqui, ó. Armazenamento. Vou aceitar alguém aqui que tá pedindo para entrar. Pronto. Cada chip da memória. Não. Fernando, Sim. então a memória é bem parecida com o pendrive, que tem o pendrive que tem ele 1.0, tem 2.0 e acho que, se não me engano, tem 3.0 já, né? Essa é a ideia, Leomar. Essa é a ideia. Se você tem um pendrive com maior velocidade de transmissão, significa que vai chegar para ficar salvo mais rápido. Você vai, por exemplo, um arquivo de 100 megas é mais rápido para ir para o pendrive, né? Mas a quantidade que vai ficar armazenado depende do tamanho do pendrive. É porque eu gravo muito pendrive na loja, então o que acontece? Tem aqueles multilaser lá que é bem devagarzinho, bem lento, né? E tem também aquele SanDisk vermelhinho que o pessoal quase não gosta, outros gostam. E tem aquele SanDisk pequenininho também, que é o FIT, que é o mais rápido, se não me engano, ele é 3.0. Velocidade de transmissão vai ser muito Dá uma maior. diferença danada na hora de gravar, tá? Dá uma diferença muito grande. Eu tenho alguns pendrives aqui, cara. Tem um pratazinho que eu tenho, ele é prateado, ele é de metal. Ele consegue chegar a velocidade 2, 3 vezes maiores que os outros. E quando você coloca aqueles vermelhinhos com preto, acho que é SanDisk o nome, né? Eles vão transmitir a 3.0, você coloca 3 MB por segundo, 4 MB, gente, aquilo ali é uma sofrência. Rafael, eu não achei de maneira fácil aqui essa resposta que você me pediu por chip. Nós vamos ter a aula específica sobre memória, que a gente vai falar sobre latência, chip por chip. E depois, de toda forma, eu vou procurar aqui e lanço lá no grupo. Faz igual você fez na última aula, lança essa dúvida lá. Você viu que eu respondi hoje a sua dúvida? Que hoje que eu consegui? Então, lança lá para mim, que assim que eu tiver um tempinho, eu procuro essa questão do chip, né? Porque a memória, pessoal, que o Rafael está me perguntando é o seguinte. A memória, ela tem vários chips, né? Ele está me perguntando qual velocidade cada chip desse consegue chegar, entenderam? Uhum. Então, isso aqui é um conjunto de chips. E aí eu vou ver essa questão aí e responder para você, Rafael. Show de bola? Eu acho que eu já tinha pesquisado sobre isso, foi uma coisa que esqueci agora. E não, e vai variar, com certeza vai variar não só de tecnologia, né? DDR2, 3, como modelo da memória também. Porque a gente tem aí memórias, por exemplo, DDR2 de 666, a frequência, né? 666. A gente tem ela de 800, então isso vai variar de acordo com o modelo. Mas dá para trazer para vocês aí alguns modelos. Esse modelo, cada chip chega a tal velocidade, né? Armazena tanto, eu consigo passar isso para vocês, tá bom? Mas vamos dar sequência aí. Agora que ficou claro esse conceito e a questão da memória, vamos para a próxima questão. Em relação às memórias que Joãozinho vai comprar, ele pode escolher qualquer uma das duas para o seu computador, ele pode chegar lá e falar, não, já que você me falou aí, Richard, que essa DDR3 é melhor, eu quero é dela, arruma para mim aí. Ele pode fazer isso ou não? Não. Como a gente viu agora há pouco, não tem como. Se o encaixe é para DDR2, não vai a DDR3, galera, não vai ter como. Então você tem que falar, Joãozinho, você sabe se o seu computador é DDR2 ou 3? Ah, não sei. Então a gente tem que ir ou na sua casa, pegar esse computador e avaliar para ver se é DDR2, se é DDR3, ou você precisa trazer esse computador para a gente ver. Poderia também pedir para o Joãozinho para ele abrir algum programinha lá, né? Que o programinha vai dar para ele esse relatório lá. Mas se ele não sabe nem o que é o DDR1, DDR2, já fica meio que subentendido que ele não vai conseguir abrir esse programa e te passar essa informação.
Então é melhor que você já peça para ele trazer ou vá na residência dele. Se você vai na residência dele, o que você cobra? Atendimento, né? Atendimento, a visita técnica. Por favor, não comecem a carreira de vocês pensando o seguinte, não, fulano ali é meu amigo, gente boa, vou lá na casa dele, te cobro nada não, se você fizer o serviço. Não dá, gente. Nesse ponto não tem como levar amizade. A gente tem que saber levar o profissional. Ó, eu costumo fazer da seguinte maneira, pessoal. Eu vou lá, eu te cobro uma visita técnica. Chegando lá, eu tenho que retirar o seu computador para fazer algum outro serviço. Aí eu vou te cobrar aí só o meu deslocamento. Eu cobro hoje de 20 a 30 reais de deslocamento, dependendo de onde que eu vou na cidade, né? E eu vou te cobrar o serviço. Visita técnica improdutivo, cheguei lá, tinha um cabo desligado, né? Gente, já peguei computador fora da energia e a pessoa querendo que eu arrumasse o computador. Cheguei lá, coloquei o cabo, 50 reais, visita técnica, não tem como. Né? Não, Fernando, eu vou fazer a visita técnica um pouco mais barato, 40, 30. Ok, isso aí é um conceito seu. Mas você tem que cobrar, você teve tempo para ir lá, você teve que saber que tinha que ligar o cabo de energia, porque se você não tivesse que saber, o cliente mesmo tinha ligado o cabo de energia lá. Né? Então, tudo isso, queira ou não, vai dinheiro. Dependendo de onde você desloca da cidade, você gasta aí 1 hora e meia, dependendo do seu modo de transporte. Né? Se for de ônibus, às vezes mais do que isso. O tempo que você está fazendo a formatação, ganhando quase 100 reais, então não tem como ficar sem cobrar visita técnica. E se você não cobra uma vez, aquele cliente não vai aceitar que você cobre por uma segunda vez, pela terceira, pela quarta. E tem cliente, gente, que ainda faz o seguinte, vou passar essa experiência para vocês. Mais de uma vez isso me aconteceu quando eu era barriguinha verde, não entendia de manutenção. Entre aspas, não entendia, né? Não tinha essa maldade. Cheguei no cliente, você tem que trocar a memória e provavelmente você vai ter que formatar o computador. Quanto? Não, vou te cobrar só o serviço. Não, então vou esperar que virar um mês. Que virar um mês eu te ligo lá e te falo o que nós faz. Fui embora para minha casa, gastei lá o meu ônibus. Na hora eu batia para baixo para cima de ônibus na época. Mês seguinte nada, outro mês nada. Depois encontrei com o rapaz. Não, só acabou que meu sobrinho mesmo pegou e ajeitou lá para mim. Resumindo, ele me ligou para o técnico, eu fui lá, diagnostiquei, dei tudo mastigado para ele o que tinha que fazer. E o sobrinho dele ganhou dinheiro. O que vocês acham? Bacana? É o que mais acontece. Então, não tem conversa. O início do mês você me chama para fazer? Beleza. 50 reais da visita técnica, no início do mês a gente combina o valor. De repente, dou até um descontinho, né? Fernando, eu tenho um amigo aí que faz manutenção no computador, que o Gabriel trabalha comigo aí na loja. Ele sabe também. Quando ele vai lá fazer rede no meus computadores para mim, ele sempre vira o monitor pro lado dele, ele nunca deixa a gente ver o que ele tá fazendo. Não, porra, ele tá ganhando, eu entendo ele tá ganhando para aquilo. É o ganha-pão do cara. Sabe o que eu costumo fazer, na realidade? Na realidade, às vezes a pessoa tá muito em cima, eu não importo ela ficar vendo. Só que ao invés de eu sair clicando, eu saio utilizando tudo atalho de teclado. Acabou, a pessoa não vai saber como é que chega naquele lugar, a não ser que seja uma pessoa que já tem um entendimento maior. Quando eu vejo que uma pessoa que tem um entendimento maior, eu já aviso, para ir na sua casa, fazer o trabalho com você me acompanhando, eu até te ensino, te passo as dicas. É X vezes 2. Faço para você, não tem problema não. Não quero, não, é só para você fazer o serviço, beleza. Eu faço o serviço na sua casa, mas sem acompanhamento, ou senão eu retiro a máquina. Não dá, cara. Para ir lá bancar de professor, não tem como, infelizmente. Nesse caso, não. Então, a gente tem que sim ter essa maldade, sim. Fernando, você está sendo ruim. Não, gente, a gente não está sendo ruim, não. A gente tem todo investimento. Você tem investimento de tempo, ferramenta. Às vezes, até você aprender a diagnosticar aquele problema, você passou raiva várias vezes já. Foi atrás de tutorial e não arrumou. Pediu para seu colega não sabia. Foi mexendo na máquina, queimou alguma coisa, você teve que pagar do bolso. E você vai lá e vai entregar mastigado, gente. Não tem como, hein? A gente tem que é igual... Pode falar? Pior que é igual a história dos 5 minutos, né? Fala, mas você arrumou isso em 5 minutos? Olha o tempo que você gastou para aprender para chegar nesses 5 minutos. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Você me lembrou de um vídeo aqui. Vídeo chaveiro, 50 reais. Esse aqui. Só um instantinho que eu vou fechar uma janela aqui, que tem um barulho aqui de fora. Esse vídeo é top.
Esse vídeo aqui ilustra perfeitamente o que a gente está falando, pessoal. Vamos lá. Vou mostrar a força também, irmão. Para quem não achar quando o carro na rua de baixo. Como é que é, amigão? Irmão, já era? Já era. Rapidão, cara. Quanto que é, cara? É R$50. R$50? Para 10 segundos de trabalho? Tá de brincadeira, irmão. Se soubesse, não tinha estudado, tinha virado chaveiro. Mas e aí, como que a gente resolve isso, mano? Você não vai pagar, não? Lógico que não. 50 por 10 segundos. Como é que eu vou entrar dentro do meu carro? Ué, mano, você não estudou? Dá seu jeito. Ou então aproveita que você é magrinho, é depois do escapamento, pô. E aí, galera? É desse jeito, gente, que as coisas funcionam. O cara estudou, você aprende a fazer aquilo rápido, né? Não cai do céu, não tem fórmula mágica, você teve preparo. E o cara quer colocar preço no seu serviço? Não dá, o cara ele foi certíssimo, né? Não tem problema a pessoa virar para você e falar o seguinte: não, Igor, faz o seguinte, você falou que é R$50 o seu serviço, você não consegue fazer para mim 45, 40, eu estou um pouco apertado? Diferente, o cara não pôs preço no seu serviço, ele está tentando negociar, não tem problema. Agora o cara virar e falar: Igor, fala sério, você vir aqui em casa 50 conto? Você tá doido? Não tem como, o cara tá querendo pôr preço no seu serviço. Aí tem gente que liga e já ainda vira e fala: eu tenho um colega aqui que faz A20, você faz para mim desse preço? Chama o colega, não tem como, chama o colega, não dá. Né? E hoje, se vocês começam desde o início já fazendo esse tipo de coisa, vocês deixam o cliente mal acostumado e vocês vão ter que viver praticamente o resto da vida tendo cliente dessa maneira, ou senão você vai ter que mudar, perder cliente e praticamente começar do zero. Então, é dessa maneira que funciona. Vou tocar para frente aqui, então. Vamos lá. Na realidade, é o seguinte. Alguém teve alguma dúvida até aqui? Não. Não, tranquilo. Então, ficou claro que o Joãozinho ele tem que a gente tem que ver qual que é o computador dele para que a gente possa colocar. Eu vou encerrar essa aula agora, porque o tempo do Zoom já é um tempo que está acabando, tá? E já jogo o link para vocês aí da segunda aula e a gente continua com essa correção, ok? Beleza. Demora aí no máximo 5 minutinhos para o Zoom fazer a conversão desse vídeo. A minha internet está muito ruim. Se eu não aguardar, com certeza vai cair a conexão nossa. Então, no máximo 5 minutos. Mas não deve demorar nem isso não, ok? Ok. Já volto aí.